E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas França e esse aqui é o terceiro dia da nossa maratona, Os Diversos Caminhos do Design Gráfico, uma iniciativa da EBAC. Então, nessa semana a gente teve 3 dias de bate-papo com profissionais incríveis do design e hoje a gente vai entender tudo sobre embalagens com o César Góes. Então, eu vou ficar em contato aqui com vocês durante todo o evento pelo chat. Aí eu peço que vocês aproveitem e contem aí de que cidade ou estado vocês estão nos assistindo, para a gente se conhecer e eu garantir que vocês estão me vendo e ouvindo, tá bom? Só dá uma boa noite aí para mim, para eu ter certeza que tá tudo certo, tecnologicamente. E aí a gente segue. Aí, Edilson, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Se alguém mais quiser dar uma boa noite, maravilha. Aí, agora sim, pessoal chegando, pessoal de Minas, maravilha. Guarulhos, São Paulo, muito legal. Minas também, Porto Alegre, frio. Bom, enquanto isso, enquanto tem mais gente chegando aí, eu vou contar como que é o funcionamento do nosso evento. Então, eu ficarei em contato com vocês durante todo o nosso evento aqui pelo chat, tá? Como é que a gente vai fazer? Se você quiser fazer uma pergunta ou comentário para o César, que é o nosso convidado da noite, é só você digitar sua pergunta aí na caixinha do chat e do lado direito vai ter um ponto de interrogação. Quando você clica nesse ponto de interrogação, sua pergunta fica destacada aqui na nossa apresentação, tá bom? Agora, se você quer conversar comigo, tirar alguma dúvida sobre a EBAC, sobre o funcionamento da plataforma ou interagir com o pessoal do chat, não precisa selecionar esse ponto de interrogação, tá bom? É só se você quiser mandar uma pergunta para o César. E aí eu também aproveito e convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, EBAC Online, porque lá a gente tem sempre muito conteúdo de design, arte e tecnologia, então vale a pena ficar atento e atenta. Inclusive, a live de hoje, assim que a gente terminar, ela já sobe lá no YouTube. E se você quiser compartilhar com um amigo, uma amiga, com alguém que você acha que perdeu esse papo, que com certeza vai ser incrível, é só você acessar lá, tá bom? Maravilha. Ó, gente, tá bom da Serra? Legal. Aline, seja bem-vinda. Muito bacana. Ao longo do evento de hoje, a gente vai ter uma oferta exclusiva para vocês. É uma oportunidade, gente, que é imperdível para quem já atua na área e também para quem está querendo iniciar, né, uma carreira no universo do design gráfico. Eu vou dar mais informações logo mais, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui em cima da tela, escrito clique aqui, e aí você já fica sabendo, tá bom? Eu vou falar rapidinho para vocês sobre a EBAC. Para quem não conhece a gente, nós somos uma escola de arte e tecnologia baseada aqui em São Paulo e nós oferecemos cursos de iniciação, especialização e também bacharelado nos formatos online, presencial e híbrido. O híbrido é uma mistura do online e do presencial. E quais são os nossos diferenciais? Aqui, 90% dos projetos que os nossos alunos e alunas elaboram em todos os cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores e professoras são profissionais com grande destaque na área. E, além de tudo isso, a gente não vende somente cursos, a gente acompanha vocês na busca pelos sonhos de carreira, com um time de professores de altíssima qualidade, que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e focado totalmente na prática. Então, a cada módulo você vai ter também um acompanhamento individualizado dos nossos tutores e tutoras que te ajudam a melhorar a cada exercício. Hoje eu vou falar de um curso que acabou de ser lançado, gente, é um curso incrível, é o curso de Packing Design ou Design de Embalagens, tá? Esse curso, ele foi feito para você dominar a criação de embalagens atrativas e funcionais, capazes de se destacarem em uma prateleira e venderem mais. Então, aqui com a gente, você aprende os elementos-chave para concepção, produção e também entrega final. E você também cresce em uma das áreas mais promissoras do design, o design de embalagens. E o nosso time de professores conta com alguns dos melhores profissionais do mercado. A gente tem o César Góes, muita gente já conhece, ele já esteve aqui com a gente várias vezes. Ele é coordenador do curso e ele está aí para falar com a gente hoje. Então, enquanto eu vou apresentando ele, ele já vai abrindo a câmera. Olha só, o César, desde 2012, atua com packing design, construção de sistemas de identidade visual, estratégias e também posicionamento de marca. Atualmente, o César trabalha como brand designer responsável pela experiência visual das marcas do Banco Itaú. E ele é um apaixonado por design, branding e suas relações.
O César já trabalhou com grandes marcas como a Discovery Channel, Nivea, Kimberly-Clark, Ipiranga, Nestlé, Panko, Grupo Pão de Açúcar e Sadia. E a gente também conta com a experiência do Jó Meira. Ele é formado em publicidade e propaganda e trabalha na área há mais de 25 anos, gente, também. Ele trabalha com comunicação gráfica de grandes marcas como Sadia, Taek, Flashman e Melita. E ele se apaixonou pelo design de embalagens em 2004. Em 2019, junto com seus sócios, ele fundou a Anima Brands para atender clientes como Tetra Pak, Melita e o supermercado Dia. César já está aí. Eu vou falar mais um pouquinho só sobre a oferta do nosso curso e aí a gente já começa e eu te dou uma boa noite de verdade, tá, César? Então, a gente oferece para vocês que estão aqui com a gente uma oportunidade imperdível de fazer esse curso. Esse curso é incrível, gente. Olha só, a gente está oferecendo 60% de desconto no valor total desse curso, tá certo? Você pode ainda fazer um parcelamento em 12 vezes, sem juros no cartão. E a gente dá 3 presentes especiais para quem se matricular agora, tá certo? Depois eu conto quais são esses presentes. Eles são presentes muito legais, são 3, hein? Olha só, Amanda da Bahia chegando. Boa noite, seja bem-vinda. César, tudo bem? Olá, tudo bom? Como vai, Lucas? Eu vou bem, feliz de ter você aqui de novo com a gente. Valeu, obrigado pelo convite aí mais uma vez, né? Sempre gostoso retomar esse assunto aí maravilhoso. Maravilha. Então, César, antes da gente começar, vamos conhecer um pouquinho o pessoal que está em casa vendo a gente? A gente está fazendo agora uma brincadeira para conhecer um pouco vocês que estão aí do outro lado. Como a gente não pode se ver, a gente pede que vocês, então, escolham uma das duas opções e digitem aí no chat para a gente ter uma noção da história e da trajetória de vocês. Então, a gente quer saber um pouquinho mais. Conta pra gente. Se você já trabalha com design, você digita 1. Se você ainda não trabalha com design, mas sonha em ingressar nesse mercado, digita 2. Para a gente saber. Olha só, bastante 1, bastante 2. Bem equilibrado, hein? Maravilha. Até eu respondi, né? Maravilha. Bom, beleza. Então, acho que o encontro de hoje vai ser muito rico para todo mundo que está aqui. Quem não tem experiência, com certeza vai aprender. A gente está à disposição para perguntas de vocês também. Então, eu tenho algumas aqui para o César, vou começar. E aí, você não esquece de mandar no chat que eu já vou separando também, beleza? César, conta aí um pouquinho pra gente, então, da sua caminhada profissional no design. Aquela pergunta, né, meio difícil, pra você contar a sua vida. Pergunta default, né? E se você puder também dizer pra gente o que te despertou o desejo de ser um profissional que elabora embalagens, a gente está curioso para saber também. Beleza. Eu, né, César, trabalho aí há 10 anos, né, com design, né, profissionalmente. Né, entrei em 2012, acho que foi a primeira agência que eu trabalhei, já foi uma agência de embalagem. Né, eu entrei em 2012 como estagiário e era uma agência pequenininha, né, era oficina Design Up, hoje ela já não existe mais, mas tinha clientes bem legais, né, a gente trabalhava com Discovery Channel, Bombril, né, fiz algumas embalagens para Jagermeister, né, e foi um local onde realmente deu para aprender todos os pontos de design de embalagem mesmo, né, porque eu sempre gostei dessa parte de criação, né, eu gostava muito de pesquisa, né, então acho que isso foi uma coisa que meio que guiou, né, você gostar de, né, como bom designer você tem que ser um bom investigador, né, então eu só juntei o útil ao agradável, então foi quando eu conheci, né, tive esse primeiro contato aí com design de embalagem. Então era legal porque ser uma agência pequena, eu pegava todo o processo que envolve, né, tipo, então embalagem tem, né, uns diferenciais para o design gráfico em geral, né, tem algumas skills que você precisa ter, né, então acho que foi uma chance de eu ter contato com todo o processo, né, e quando você conhece todo o processo, ele fica ainda mais apaixonante, né, porque né, você realmente precisa considerar várias coisas, né, além da estética, né, então eu tive esse aprendizado ali, learning by doing ali na prática, que foi o que me despertou. Maravilha. E nos nossos cursos, inclusive, a gente usa esse formato também, né? Muito próximo O também. learning by doing.
E daí Bom, depois, só para complementar, aham, depois eu fui evoluindo, né? Mudei de agência algumas vezes. Já trabalhei em agências grandes, né? Eu trabalhei na Team Creative, que é uma agência francesa, né, de embalagens muito renomada, tem clientes gigantes, são muito legais, então eu tive aí o segundo contato com todo o processo já quase no nível industrial, né, então, né, isso também já deu um outro patamar aí para o que, né, a gente entende como embalagem, né, e uhum. como que a gente consegue, né, acertar ali, ser mais assertivo nos resultados. Desculpa te cortar. Maravilha, não, fique à vontade, a gente está conversando. E conta pra gente, César, em quais segmentos que o profissional que elabora embalagens pode atuar no mercado? Tem muita gente que não sabe, fica em dúvida. Muito bom essa pergunta. Quando você trabalha com embalagens, né, acho que eu comentei rapidinho aqui, né, você tem que ter um diferencial para o design gráfico, né, em geral, né, que você tem que saber algumas coisas mais específicas, tem que saber como que a relação dos produtos vai ser ali na gôndola, na prateleira, né, hoje em dia como que isso vai funcionar, né, para uma venda digital, né, então você acaba tendo ali um conhecimento de produção gráfica, né, você entende como que funciona um sistema de impressão, né, você desenvolve esse contato tipo, com produtos de outra forma, né, você começa a enxergar também o mercado de outra forma, e isso é super legal, né, e quando você trabalha com embalagens, você pode trabalhar em alguns lugares, né, acho que o principal, né, que é o mais comum, são nas agências, né, a gente tem algumas agências que são específicas só para embalagem, né, aqui em São Paulo, inclusive, tem algumas, são muito boas, e o legal de você trabalhar em agência é que você trabalha com um time mesmo, né? Então, você acaba tendo a experiência de outras pessoas também, né? E isso agrega Uhum, bastante. Você pode trabalhar como freelancer, né? Você pode trabalhar de casa, né? Você pode, né? Aí você pode fazer um trabalho avulso numa agência, né? Ou você pode pegar um trabalho com um cliente específico, né? E quando você é freelancer, você acaba tendo maior participação no processo do projeto, né? Você acaba realmente acompanhando, né? Desde pegar o briefing, né? Entender qual que é a situação ali, o problema que você vai precisar resolver, né? Você acaba trabalhando sozinho, mas você acaba tendo mais espaço, né? Para poder desenvolver pesquisa e poder se aprofundar mais. Você pode fazer uma consultoria também, né? Que é no caso de tem agências que querem desenvolver, agências ou empresas, né, que vão desenvolver a embalagem, né, e você pode entrar como consultor para poder guiar a galera que vai fazer essa criação, né, então você entra ali como a pessoa que tem o expertise, né, só para falar, né, como funciona, quais são as etapas que a gente cumpre. Você também pode trabalhar alocado em gráfica, né, que também é super comum, né, você, né, tipo, está ali como a pessoa que vai, antes da gente imprimir a embalagem, né, a pessoa que vai ter esse conhecimento do que vem antes, né, então você pode ter contato direto com as agências, né, contato também direto com o cliente, e por uhum, final você pode trabalhar no cliente mesmo, né, então tem algumas empresas que têm um time de design, né, chamados de in-house, né? Então você acaba criando ali direto, né? E é legal que você tem uma visão quase 360 de marca, né? Então isso também vai construir um outro tipo de projeto de embalagem, mas que vai ser tão efetivo quanto. maravilha. E um pouquinho sobre o mercado. O que que você pode dizer para a gente? Quais são os setores, então, que mais requisitam esse processo de serviço com embalagens, criações, produções? Desculpa, Lucas. Imagina. A gente tem uma setorização, né? A gente acaba tendo uma segmentação, né? Que ela é bem interessante, né? A gente trabalha com, né? São setores específicos que vão ter mais requerimento de um trabalho de um designer de embalagem, né? Uhum, Que é por exemplo, tem o setor de alimentos, né, indústria alimentícia, tem a indústria farmacêutica, né, aí você vai descendo, tem indústria de cosméticos, tem indústria de bebidas, né, eu acho que esses são os setores que acabam exigindo um pouquinho mais do trabalho de um designer de embalagem, né, e aí dentro desses setores, né, a gente pode, se eu puder destacar, eu acho que o massivo realmente é o setor alimentício, né, a indústria alimentícia
né, que é o carro-chefe aí, né, que é onde tem mais oportunidades de trabalho para quem tem esse skill de design de embalagem. Uhum. Maravilha. E como que é, então, César, o fluxo de produção das embalagens? Como que é esse processo? Ele começa assim, você tem, na verdade, tem ali um pedido, eu vou fazer um end-to-end aqui, só para a gente não se esticar muito também. Tá. Mas existe ali não chega a ser um problema, mas uma necessidade de uma criação, né? E aí essa pessoa vai entrar em contato, desculpa, a pessoa vai entrar em contato, né? Seja com a agência, né? Ou seja com um freela, né? Para poder ter o desenvolvimento da embalagem. Né? Então, na verdade, isso vai chegar a esse briefing, né? A gente vai fazer, né, todo o entendimento do briefing, né? Vai fazer essa leitura, né? Aí vai trazer o nosso diferencial, que é entender o porquê desse briefing, entender, né, o que a embalagem vai poder ajudar ali. E aí a gente vai fazer um debrief, né, que é uma resposta para esse briefing, elencando Uhum. todos os pontos principais da criação de embalagem, né? Inclusive, ali vai ter todas as informações até um pouquinho mais técnicas do que precisa, né, para a gente começar o projeto de embalagem, né? Então, qual que é o formato, né? Qual que vai ser o tipo de impressão, né? Se a gente vai trabalhar com algum acabamento, né? Se vai ser uma embalagem que ela é uma família, né? Então, eu tenho que pensar ela, né, de um jeito mais amplo, né? Ela tem que ter um visual um pouquinho mais elástico, né? Então, né, quais são os diferenciais dessa embalagem, né, no mercado, né? Por que estão criando essa embalagem? E isso depois que a gente vai finalizar com o debriefing aprovado, a gente começa realmente na criação, né? Então a gente faz a criação da embalagem, né? A gente faz as opções, estuda, né? Depois a gente faz a apresentação para o cliente vai entender, né? Vai tipo dar um ok, né? E aí a gente tem uma coisa chamada planificação, né? Que é realmente a gente colocar no mesmo plano a embalagem, né? Então imagina que a gente tem uma embalagem que ela é 3D e então a gente precisa estar com todas as faces no mesmo plano, né? Então Uhum. depois disso ela vai, né, para impressão na gráfica, né? E aí depois ela vai brilhar aí nas ruas. Respondi sua pergunta? Era isso? Respondeu. Deu para ter uma noção de como que é. E quais elementos que você considera essenciais para a criação de embalagens que são atrativas e também funcionais? A gente vê muita coisa bonita, mas será que elas nos servem? Olha, se eu puder falar assim de um jeito, né, mais intangível, eu acho que para mim o principal elemento é ter um background ali, né? Você ter uma base bem forte assim para sua embalagem, né? A Uhum, gente sabe que o visual ali, né? Tipo, é muito importante, né? Isso é um fator assim que, né, por mais que a gente fale de forma e função, né, que a gente defenda que tem que ter uma funcionalidade real, mas a gente sabe que o que vai encantar realmente é o visual, né? Então, eu acho que o lance é você conseguir alinhar as possibilidades que a gente tem na embalagem, né, seja de impressão, né, seja de qual é o público que a gente precisa atingir, né, alinhar isso uhum. com criatividade e com pesquisa, né? Então, eu acho que são esses pontos, né, que vão definir ali uma embalagem que seja, né, tanto funcional, né, quanto bem bonita, né? E acho que o que o design precisa ter, né, é esse poder de síntese, né? Fazer essa conexão das coisas, né, para chegar nesse resultado que vai cobrir todos esses pontos, né? Então, né, como que você vai fazer isso, né? Então, aí se for para uma parte mais técnica, né, você vai ter que pensar, né, com a mão, vai ter que desenhar um pouquinho, depois você vai ter que dominar um pouquinho do fazer o software, tipo, ler o que você tem na sua cabeça aí, né, que seja, né, o Illustrator, no Photoshop, que seja, né, e fazer uma entrega, né, inclusive considerando toda a parte que vem depois, né. Então acho que quando você consegue alinhar esses pontos, né, você tem uma embalagem que é impecável. Impecável é Maravilha. muito forte essa palavra, né? Mas da forma como você disse, eu senti, eu falei, nossa, chega um momento que você fala assim, é isso. Exatamente.
César, vamos ver algumas perguntinhas do chat? Uhum. Olha só, Emanuel perguntou: César, qual o seu modelo de embalagem preferida? Plástico, papel, papelão, etc. Nossa, Emanuel, ninguém nunca me perguntou isso. Que legal essa pergunta. Ó, eu, particularmente, eu acho que eu sempre gostei mais de papel, né? Papel e papelão e afins, né? Mas mais papel, porque as possibilidades de impressões são maiores, né? Quando depende muito do plástico, a gente tem uma limitação de impressão, né? Então, Uhum. né? Isso nunca é ruim. Eu acho bacana, né? A gente aceitar isso como quase um desafio, né? Mas se eu for escolher, né? E o que vai me dar mais liberdade para trabalhar é o papel, né? Então é onde eu consigo, né? A maior parte das impressões são offset, então é onde eu consigo mais cores legais, né? Consigo ter certeza de usar uma imagem que vai sair, né? Mais ou menos como eu planejei. Então Uhum. eu iria nesse formato. Maravilha. A Ana perguntou o seguinte, ó. Quando você pensa nas embalagens, você também foca nas idades das pessoas para que aquele objeto é direcionado? Isso vai influenciar na criação e para qual estilo que você vai? Oh, muito boa sua pergunta, Ana. Quando a gente fala, né, de criação de embalagem, né, a gente tem que ter alguns pilares, né, que é o que vai guiar essa criação, né? E dessas coisas que a gente tem que muito levar em consideração, além da parte técnica, né, que é o tipo de impressão e tudo mais, é quem que vai consumir essa embalagem, né? Uhum. Nunca vai existir, por mais que alguém te fale, não acredite nisso, nunca vai existir uma embalagem que é para todas as pessoas, não sei o que, vamos lá. Então, quando alguém te falar isso, que é uma embalagem para todas as pessoas, então você pensa nas pessoas que vão ter mais dificuldade para interagir com ela. Então, partindo disso, você vai ter já um público-alvo, né? Então, é muito bacana a gente pensar em embalagem de um jeito super plural, né? De um jeito que as pessoas vão conseguir se relacionar com ela, né? E com foco no seu público-alvo, né? Se eu tiver uma embalagem que o público-alvo é infantil, né? Então eu já vou pensar cores e formas de outro jeito, né? Se eu Uhum. tiver uma embalagem que ela tem um valor agregado, né? Então o público-alvo dela vai ser um público um pouquinho mais velho, né? Então eu já também vou pensar nela de um outro jeito, né? Então eu acho que isso precisa sim influenciar na nossa criação. Inclusive no curso, né, tem um módulo em que isso é tocado, né? Essa questão de público-alvo, de Sim, pesquisa, sim, na porque é segunda super parte. importante. É, Sim, é super importante e eu sou muito chato com isso, eu vou falar bastante no curso. Mas não é chato, não é legal. maravilha. Olha só, ainda um pouquinho dentro do mesma seara da pergunta anterior. O que que você leva em consideração ao escolher as cores da embalagem? Muito bom. Thales, as cores, a cor em si é um elemento muito importante, né? A cor, ela carrega muito significado, né? Então, né, por mais que a gente tenha uma experiência individual de cada pessoa com as cores, né, as cores, no geral, elas vão transmitir alguma sensação, né? Às vezes alguma lembrança, né? Então, a cor é um elemento que a gente tem que sempre ter muito cuidado, ainda mais quando a gente está falando de embalagens, né? Por Uhum, exemplo, depende muito do contexto que essa embalagem está inserida, né? Com quem vão ser as pessoas que vão se relacionar com ela, né? Existe uma coisa que eu também vou falar no curso, mas vou falar rapidinho agora, que é chamada de cor de categoria, né? Algumas categorias elas têm cores já meio que quase um padrão, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês perceberem, todas as águas, não todas, mas a maioria das águas minerais sem gás, elas têm uma cor azul, né? Então, isso é uma cor que a gente chama de cor de categoria, né? Então, se eu for escolher fazer uma outra cor para uma água, né, eu tenho que ter uma justificativa também do porquê que eu não estou escolhendo azul, que é uma cor que as pessoas vão conseguir entender lá no mercado, né? Quando elas estiverem andando, né? uhum. Tipo, você vai encontrar uma Bonafonte, você vai ficar com dúvida se essa Bonafonte é com gás, sem Com gás ou gás, sem por que que ela... gás? Então, quando a gente escolhe cores, né, a gente leva toda essa gama, né, de considerações, né, para poder, cada uma vai ter, né, específico. Também existe limitações de cores, né, se a gente estiver falando de um tipo de impressão,
né? Uma Flexo vai ter uma limitação de cores, né? Às vezes você trabalha com, eu já trabalhei com embalagens com uma ou duas cores só, então, né? Tipo, é muito específico, né? Então isso vai depender bastante do projeto. Maravilha. Ainda falando um pouco sobre cor, a Renata perguntou: quando você está desenvolvendo um projeto para impressão em plástico, você limita a quantidade de cores do projeto? Então, Renata, normalmente depende muito do plástico, né? A gente sabe que tem alguns tipos, e também essa é uma informação que quem vai dar para a gente, na verdade, é a gráfica, né? Quando a gente está começando um projeto, existem praticamente duas opções do que pode acontecer, né? O que pode acontecer? Você pode estar fazendo um redesign, ou você pode estar criando uma embalagem que a empresa já utiliza um formato, né? Então, na verdade, o seu trabalho vai ser entender qual que é esse formato. Às vezes a gente tem que falar com a gráfica e entender quantas cores que a gente tem. Uhum. Quando a gente fala de cor, né, agora eu vou só fugir um pouquinho, mas eu juro que é rápido. Né, para impressões gráficas mesmo, a gente trabalha com 4 cores, né, que são as cores do impresso, né, que é o conhecido CMYK. Né, é o diferente dessa cor que a gente está olhando agora, que é uma cor de luz, que é o RGB. Né? Então, quando a gente trabalha com as cores, a gente tem sempre essas 4 cores, que são a cromia, né? Que é o ciano, o amarelo, o magenta e o preto. Né? Uhum. E você também tem uma opção de ter uma cor que a gente chama de cor especial, né? Ou Pantone. Né? Que isso também vai trazer um valor aí pro projeto, né? Então, porque é uma cor que ela é mais cara do que essas daí, quando você chega na gráfica, né, você tem essa opção, né? Então, né, se tiver, né, a oportunidade de a gente trabalhar com uma cor especial, muito bom, porque a gente garante que a cor vai ser aquela, né? A gente tem variações de cor na gráfica, né? No curso eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa quantidade assim de cores, na verdade, a gente, né, recebe essa informação. Se você estiver fazendo um projeto, um freela, né, e você estiver à frente de ter que descobrir, né, a minha dica é você sempre trabalhar com as 4 cores, que é o CMYK, né, e você, né, falar com o pessoal que requeriu esse projeto e entender se a gente tem uma possibilidade de trabalhar com mais cores, né. Então, e aí você faz a ponte com a gráfica, e aí você vai poder trabalhar com um número certinho de cores. Perfeito. César, vou fazer mais uma pergunta sobre cores. Aí a gente segue Tá, as nossas perguntas e depois a gente vai voltar nas que a gente ainda não passou, tá bom? Pessoal, tem gente que tá perguntou ótimo. coisas que eu vou perguntar, então todo mundo vai ser contemplado. Maravilha. Essa aqui, ó, do Matheus, para fechar com cores. Depois que escolho a cor principal, como eu escolho as outras para combinar e complementar? Bacana, Matheus. É muito legal a gente pensar, eu não sei se todo mundo sabe o conceito de cor complementar, né? A gente tem, né, eu não vou me estender muito, mas a gente tem a nossa roda cromática, né, onde a gente posiciona todas as cores, e as cores complementares, né, são as cores que estão, né, do outro lado da nossa roda. A gente entende que as cores complementares, até por uma coisa de assimilação, né, elas conversam muito bem, né? Então, será que é isso? Não, é isso. Então, é normal a gente fazer projetos que tenham cores complementares, né? Porém, aqui acho que fica aqui né, uma espetada, né? Eu sou uma pessoa que é legal você entender o seu projeto, né? Para você poder sair um pouquinho dessa coisa, não é como, não vou dizer que é confortável, né? Mas até esperado de ter ali uma cor complementar, né? Então a gente entende hoje em dia, né, que a gente está num ambiente cada vez mais digital, então as combinações de cores, né, são também diferentes, né? Então Uhum. acho que depois que vocês têm uma cor principal, né, pelo motivo que seja, né, você pode, né, entender qual que é o a finalidade do seu projeto e propor talvez uma cor que não seja complementar, talvez uma cor que, né, que seja até uma quebra ali de expectativa, né, que também isso vai ajudar a chamar atenção para a sua embalagem. Maravilha. Estou super animado, gente, com esse curso. Eu vou passar, então, algumas informações sobre o conteúdo. A gente já
pegou alguns spoilers aí que o César soltou, que ótimo. E aí a gente volta com a nossa sequência de perguntas, gente. Bom, vamos lá. Olha o que tem nesse curso, gente. Aqui você vai entender e exercitar a pesquisa e a análise do público-alvo para a criação de embalagens exclusivas. E também vai identificar os objetivos de comunicação da marca que você está trabalhando, bem também como o comportamento de um produto na prateleira e na mão dos clientes. Você vai também aprender sobre pré-impressão e impressão, formas e materiais complexos, embalagens não padronizadas e funcionais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no evento também. E a gente também aprende a planejar a execução do seu projeto de maneira inteligente e eficaz. Para fechar, você desenvolve um projeto para o seu portfólio, tá? E você vai preparando layouts para diferentes tipos de impressão. Você também aprende os principais recursos de ambos os softwares mais utilizados para você criar peças gráficas em vetor, além também de perspectivas em 3D. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses softwares também. Olha só, esse curso, gente, ele é composto por 7 módulos com duração de 5 meses de conteúdos em videoaulas e todas elas são executadas com alto padrão de qualidade. Então, você pode assistir as aulas do seu computador, do seu celular ou tablet, quando e onde você quiser. E você pode rever também esse material, depois que você começa o curso, por até 2 anos. Então, terminou, quer rever um módulo, quer lembrar de uma coisa específica, é só acessar lá que o conteúdo fica disponível para você, tá? E, gente, olha só, como é que acontece? Você vai fazendo atividades práticas a cada módulo, tá? E você também desenvolve isso de acordo com o seu ritmo. Então, não tem um dia, um horário específico para você fazer. Você pode fazer em 5 meses, que é a nossa proposta, mas você pode acelerar ou também ir um pouquinho mais devagar, de acordo com a sua rotina, tá bom? A cada atividade que você envia, você vai receber um feedback individualizado dos nossos tutores e tutoras para aprimorar ainda mais as suas produções. Você tem um diálogo efetivo com essas pessoas que são profissionais também com grande destaque no mercado e pode conversar com seus colegas de turma num fórum de discussão para trocas de conhecimento e experiência também. Aí você vai encerrar o curso com um grande projeto autoral, fazendo uma produção baseada em 3 briefings reais propostos, tá? A gente tem algumas parcerias e aí vocês vão vendo também algumas possibilidades, tá certo? E aí a gente tem o nosso presente especial, que é o primeiro. Quem se matricula ganha 1 mês de curso de inglês grátis na IF English Live, com acesso a 16 módulos, tá? E um certificado reconhecido internacionalmente. E aí, gente, o segundo e o terceiro presente são demais. Quem se matricula ganha também o bônus com 2 outros cursos, tá? Você ganha o curso de Photoshop e Illustrator. Então, a gente está oferecendo 3 cursos nessa promoção para vocês. O curso de Illustrator é elaborado pelo Luiz Lima, que é Adobe Certified Expert, com mais de 10 anos de experiência. E o de Photoshop é com o Alex Afonso, que é Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor, Education Trainer, Creative Educator, Influencer Partner e é também o responsável pela Global Sales Enablement e Trainer da Latam na Adobe. O Alex sabe tudo de Adobe. Então, é muito bacana também ter a oportunidade de fazer esses 3 cursos nessas condições incríveis. Então, esse pacote sai por 60% de desconto, tá? A gente oferece essa condição especial para vocês, com esses 3 presentes, para quem faz a matrícula agora com a gente, e você tem a condição de parcelar em 12 vezes sem juros no cartão. Incrível, né, gente? Imperdível. Eu fiquei até animado demais quando eu vi isso. Eu falei, gente, não é possível, é muita coisa. Depois eu falo mais com vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas, mas vamos seguir então com as nossas perguntas. A gente vai falar sobre sustentabilidade, acessibilidade, bastante coisa legal. César, quais são então as tendências presentes no mercado para embalagens não padronizadas e funcionais? Eu já falei que tem isso no curso, né? Mas conta pra gente um pouquinho também. Eu acho que o grande carro-chefe do que a gente tem de tendência hoje realmente é a pandemia, né? Então, a gente entender qual que é o nosso contexto, né? Aí vou falar uma historinha, né? Mas ela não é tão triste assim.
mas, né, quando você se forma, né, e você aprende a parte gráfica do design gráfico, né, então você fala muito sobre impressão, né, a gente, na embalagem, isso tipo, é um dos core, é o core, né, da sua expertise, né, e aí você se vê num cenário que, tipo, acabou que teve, né, na primeira parte, assim, teve pouquíssimo, né, então, tudo fechado, né, as pessoas vão super pouco ao mercado, né, então acho que uma tendência, que se eu posso dizer que é uma tendência quase principal, é realmente como pensar embalagens, né, para esse outro tipo de relacionamento, né, que não é mais esse relacionamento apenas físico, né? Então, a agência que eu trabalhava, a Team Creative, ela tinha uma visão super bacana já lá atrás, né, de como que é para a embalagem, como que ela vai se transpor, né, para esse mundo digital, né? Então, realmente não é a mesma coisa, né? Tem algumas empresas que elas trabalham com dois formatos, né? O que vai para o impresso e o que fica no digital. Então, no digital a gente precisa ter uma outra visão da própria embalagem, né? Então, acho que essa é uma tendência, né, super bacana e que a gente tem que realmente levar muito em consideração nas criações que a gente tem hoje em dia. Outra tendência, né, que eu acho que faz também um link com isso, né, é que a gente precisa ter, né, se eu posso falar isso, né, são embalagens um pouquinho mais tranquilizadoras, né, então a gente já trabalhou com tipos de embalagem que elas sempre foram mega chamativas, né, então a gente tinha uma coisa de ser muito percebida na gôndola, né, então acho que isso ainda é super importante, né, mas acho que a gente tem que ter o equilíbrio das coisas, né, em ter, né, uma embalagem que ela, além dela ser chamativa, ela consiga ainda ter uma coisa mais humana, né, ela trazer um pouquinho de conexão, né, não ser uma coisa muito fria, né. Acho que um outro ponto, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas é ser sustentável, né, e eu acho que mais do que ser sustentável em discurso, é a empresa se mostrar sustentável, né, então, né, como que a gente pode ter embalagens mais ecológicas, né, dentro do mercado, né, e eu acho que o papel do designer nesse ponto, desculpa, o papel do design nesse ponto é a gente conhecer quais são os formatos, né, quais são as possibilidades que a gente tem de embalagens, né, então entender qual que é a cadeia, né, que essa embalagem tá incluída, qual que é o melhor descarte, né, que uma embalagem vai ter, né, então a gente pode, de repente, propor um pós-vida dessa embalagem, né, que ela realmente não precisa ser descartada no lixo, né, a gente vai falar mais um pouquinho mais na frente, mas essa é uma tendência que ela vai, né, agora que a gente está mais em casa, vai crescer muito mais. A gente tem também o que não chega a ser uma tendência, mas eu acho que pode ser um destaque, que é se você ter tipografias mais claras, né, se você ter coisas escritas mais bem resolvidas, né, e isso também impacta no tempo que as pessoas passam no supermercado hoje em dia, né, o supermercado antes era um lugar quase de contemplação, né, as pessoas ficavam em passeios ali pelas gôndolas, né, você vai até o final, volta, né, e hoje eu acho que tem uma coisa de ser muito mais rápido, né, então você ter uma tipografia, né, muito, né, bem entendida, muito bem escolhida, né, que vai ser clara na sua leitura e bem compreendida, ela é essencial, né? E eu acho que isso a gente já tinha até conversado no workshop, mas eu acho que as empresas, né, como tendência, elas realmente precisam se posicionar, né? As pessoas ainda mais estão muito mais conscientes em 2021, né? Então as marcas também precisam ser mais conscientes, né? A gente tem, né? A gente valoriza, né? Muito mais esses momentos, né? A gente valoriza mais as pessoas, né? Então a gente valoriza ser compreendido pelas marcas, né? Então acho que o nosso papel também é de questionar, né? Se a marca realmente ela fala de diversidade, ela faz, né? Se a gente está trazendo isso na embalagem, né? Então qual que é o jeito que realmente, né? A gente vai estar abrangindo e ampliando, né, para todas as pessoas, né? Então, eu acho que isso também é uma tendência super
forte que está aí no mercado, que não deveria ser tendência, né? Mas que bom que virou, porque assim as marcas se posicionam. Então, por falar nisso, a Daniele e eu também já tinha preparado essa pergunta aqui, muito próxima da dela. Queria saber, você já falou um pouquinho sobre sustentabilidade, mas como que ela vem influenciando, então, nas recentes produções de embalagem? A gente agora tem né, pensando agora muito no que a gente tem de embalagem, né, acho que é comum, né, a gente falar embalagem e a gente se conectar direto ao supermercado, né, porque como eu comentei um pouquinho mais cedo, é onde a gente tem mais atuação. Mas a Uhum, embalagem, né, ela está em vários setores, né, então, né, por exemplo, né, hoje o delivery, né, tipo, é muito comum, né, então ele também usa a embalagem, né, então esses dias eu comprei, né, um lanche no Subway e ele tinha um pack muito específico ali, onde vinha o lanche, né, e os cookies, ele era bem separadinho, ele era quase um bercinho, assim, onde estavam as coisas, né, então eu acho que isso é um ponto, né, que, né, por ser uma coisa muito rápida, né, de você não ter um relacionamento muito específico ali com o pack, né, mas você precisa que ele seja funcional, né, e eu acho que isso ser sustentável é um diferencial, né, então esse é um super ponto, né, que eu acho que também quando a gente está fazendo um projeto, né, é muito legal a gente poder falar sobre isso, né, tem o que eu já comentei, né, mas que é super importante, que é o descarte, né, das embalagens, como que a gente pensa uma pós-vida, né, para um pack, né, eu vou dar um exemplo aqui, a Leite Moça, né, ele teve agora um tempo atrás, né, as latas elas eram decoradas, então, tipo, virava quase uma coisa de coleção, né, eu sei que tem um objetivo, assim, de ter uma venda, mas é legal porque aí você dá uma pós-vida diferente do que é o lixo, né, tipo, as pessoas usavam a latinha para guardar alguma coisa, né, então acho que são esses pontos, né, que a gente pode ajudar também, né, nessa parte, né, e materiais, né, acho que isso é essencial, né, se eu puder dar uma dica para vocês, eu acompanharia muito o trabalho da Natura, né, que eu acho que a Natura, ela é uma marca, né, que está há muito tempo, ela está à frente, né, disso, muito antes das pessoas falarem sobre isso, né, tipo, não é à toa que ela é a uhum. maior marca de cosméticos do Brasil, né, e ela tem uma preocupação real, assim, tipo, sobre a origem, né, sobre os materiais que são feitas as embalagens, né, sobre o descarte, né, então até, e também puxando para o nosso lado, o tanto de cores que a gente vai utilizar na embalagem, né, então isso também tem um descarte, né, então, né, tem embalagens mais simples, você vai usar menos cores, você vai ter menos impacto, né, e isso ajuda na cadeia no geral. Maravilha, é super importante, né? Sim. E nesse processo, César, de produção, quais que são as ferramentas, né, softwares e também hardwares que são mais comuns, mais utilizados na produção de embalagens? E, a gente trabalha, né, também como impressão, né, acho que os softwares de vetor são, né, os que dominam, né, no mercado, e hoje o software que está à frente, assim, disparado, é o Adobe Illustrator, né, porque Uhum, ele é o software, né, praticamente ele é feito para embalagem. A embalagem hoje, né, ela parte muito do esquema de vetor, né, então, quando eu falo um vetor, né, eu falo, né, não é uma imagem, né, eu acho que essa é a diferença entre bitmap e vetor, né, a gente está falando de matemática, então ele é altamente expansível, sem perder a qualidade, né, então esse é o diferencial do porquê que a gente trabalha com o Illustrator, né, então a base do que a gente vai usar para poder ter um arquivo que vai ser compreendido lá na gráfica, que também vai usar esse software, é o Illustrator, né? Então acho que ele é o software principal, né? E junto com ele tem um outro software da Adobe que é o Photoshop, né? Que é onde a gente vai trabalhar com tudo que é relacionado à imagem, né? Então se eu tiver uma embalagem ali que tenha uma foto na frente, né? Eu vou tratar essa foto, né? No Photoshop e vou usar ele junto com o Illustrator, né? Então acho que esses são os dois softwares que são base, né, para a gente conseguir produzir e ainda estar tá inserido no mercado. maravilha. E você acabou de falar do mercado.
Então, eu queria saber se há oportunidades, então, de trabalho também para profissionais em outros países. Você já trabalhou? Conhece alguém? É real Já, essa informação? já é real, existe. Acho que tem, né? Tem projetos, tem, né, tem pessoas, né, que vão trabalhar. Eu conheci já pessoas que foram trabalhar na Austrália, trabalhar em Londres, né? Então acho que existe sim a possibilidade, né? E o legal é porque, né, embalagem ela é estritamente cultural, né? A gente cria uma embalagem a partir do que a cultura que vai consumi-la. Né? Então, Uhum, a gente está no Brasil, né? A gente pode até inserir outros códigos, a gente pode cutucar, né, para ser diferente, mas a gente entende o público daqui, né? Então, quando você faz uma embalagem para um outro país, né, você tem que realmente entender ali o outro público, né? E aí a gente vê que sempre tem alguma coisa que vai ser igual, né? Eu já conheci designers que foram, né, para Londres, trabalhar no Bulletproof, que é uma agência de embalagem muito requisitada na Design Bridge, né, que também é uma agência londrina de packaging, né? Já mercado é muito engraçado que esse mercado da Oceania, né, eu falo, né, Austrália, Nova Zelândia, né, um conhecido meu foi trabalhar para lá e tinha lá tem um mercado de design muito forte, mas design de embalagem não tinha muito, né? Engraçado. Então, né, são mercados que a gente tem, né, um relacionamento. Eu já falei isso também no workshop, mas o mercado russo de embalagem, ele é tipo o epicentro assim da criação de embalagem hoje em dia, né? E, tipo, sai uhum. muita coisa de lá. Às vezes a gente fica um pouco afastado, né, por conta da língua, né? O cirílico é um outro jeito, mas a estética e o jeito que os russos trabalham são muito próximos do que a gente faz aqui no Brasil, né? Então também pode ter aí um collab, né? E eu acho que se você conseguir ter uma noção assim de criação que é bem baseado, né, nos seus métodos e no seu conhecimento, você consegue super bem, né? Ainda mais agora né, nessa época de pandemia, os trabalhos para fora estão aumentando tipo, incrivelmente, né? Porque você realmente, né, o trabalho remoto ele está muito mais acessível hoje, né? Uhum. Então acho que é uma dica também que eu dou quem puder investir nessa parte, vale super a pena e você tem um resultado real. Maravilha. Vamos ver um pouquinho dos seus trabalhos, César? Você pode compartilhar alguns com a gente, antes da gente entrar Posso, nas perguntas do chat? posso. Vocês me desculpem, hoje eu não fiz uma super apresentação aqui de, 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 de trabalhos, né? Eu separei aqui 3 trabalhos que eu fiz esse ano, né? Então acho que isso dá uma ideia aí bacana. Tá aparecendo a minha tela? Tá. Né? Pessoal de casa estão vendo já também? Só deem um okzinho Tá pra todo mundo gente vendo? ter Só certeza. para. Beleza. Obrigado. Então, beleza. São 3 trabalhos que eu fiz esse ano, né? Eu acho que eles têm 3 características super bacanas, né? Então, são características que eu acho que uma que é bem abrange muita gente, né? Então, acho que as pessoas podem entender. Ele tá bem visual, bem no final. Me desculpem, eu realmente não tive tempo de preparar uma coisa mais rechonchuda, mas eu vou falando enquanto eu mostro e acho que vai dar para dar um diferencial. Perfeito. Eu coloquei esse projetinho aqui e, na verdade, tem um projeto, né, de uma cerveja, né, que ele é um projeto fake, né, não tem um cliente por trás, né, eu recebi um convite de um amigo meu, né, que ele é ilustrador, então ele é ilustrador 3D, ele estava aqui fazendo umas embalagens de cerveja, ele falou, cara, eu queria muito testar, mas eu não tenho rótulo, não sei o que, eu falei, então vamos fazer um rótulo, e aí eu acabei, que é uma coisa que eu nunca fiz, né, trabalho tanto tempo com embalagem, nunca fiz cerveja, sempre quis fazer, então eu aceitei aí quase esse desafio dele e a gente criou aqui uma marca, né, para falar sobre isso. Então eu usei o mesmo preceito de criação, né, o mesmo esquema que eu faço para outras marcas. Né, a gente Uhum. definiu ali, eu vou falar um pouquinho mais porque eu realmente não escrevi, mas a gente definiu que é um público, né, jovem, né, um pouquinho mais alternativo, né, então é um público que ele não é muito conectado nesses códigos da categoria de cerveja, né, ele não vai
tá procurando, né, o que uma Brahma, uma Skol, uma Skin, né, uma Boêmia venderia, né? Então é um público que ele aceita uma embalagem mais diferente, né? E aí a gente chegou nesse momento aqui que ela chama Sic Mundus, né? Que eu não sei se todo mundo, né, conhece, né? É uma frase que está na Tábua de Esmeralda lá na série Dark, né? Então ela veio daí, né? E seria uma cerveja que ela tipo tem essa característica de ser, né, artesanal, né, que ela tem não tem essa necessidade de atingir muitos públicos, ela não vai ser comercializada no mercado, então, né, ela vai ser uma venda menor, né, então a gente pensou também nesse momento aí onde as pessoas vão interagir, né, e tem um pouquinho disso, né, é uma série, né, o Dark, que fala de passado, presente, essa coisa de portal, né, então a gente transpôs isso para para essa marca. Genial. E dentro dessa marca, né, aí a gente pensou em cada cerveja, né, então, né, talvez o momento do consumo, o que aquela cerveja faz você se sentir, né, então ali a gente vai também dar uma mudada na própria marca, né, e cada cerveja vai ter um íconezinho que vai se distinguir dentro delas, né, e isso Uhum. também a gente usou para escolher as cores, né, então a Weiss, que é uma cerveja de trigo, a gente trouxe uma cor, né, um pouquinho mais conectada com esse universo aí, né, quase uma cor mais gold, assim, um pouquinho mais dourado. O IPA é uma coisa mais diurna, né, então imagina que você vai beber naquele dia de sol, né, então a gente tem essa cor de azul, né, a Larger é o contrário, talvez, né, para uma noite, né, até pode ser uma noite mais quente, né, mas, né, então a gente está falando de uma coisa mais requintada, e a Hope, que é, né, tipo, do lúpulos mesmo, né, então, que é um diferencial dessa cerveja. E aí, depois que a gente definiu marcas, né, então a gente vai realmente para criar essa estruturazinha que é o que vai estar no nosso rótulo, né? Uhum. Então, quando a gente está falando de Vais, aqui a gente deu prioridade para ter a cor da marca, né, que é esse amarelo, né? A gente quis também essa sensação do gold, né? Então, como que o amarelo, como que essa plaquinha, né, vai se comportar dentro da embalagem? Então, a gente define, né, que a gente tem uma cor de marca aí que é esse amarelo, né? E aí ele vai entrar dentro desse ambiente que é a latinha, né? Então, aí a gente vai trabalhar com a cor que a gente definiu para Vais, né, que é esse dourado. E aí você percebe que ele cria uma identidade bacana, né, quando a gente expande para outras latas. Olha, que Né? legal. Então aí aqui, né, tem uns pontos que, né, eu só não vou entrar muito, né, nos detalhes, mas a gente tem uma cor de marca que é esse amarelo da marca, né? Então, né, quando a gente vê todas as latas juntas, a gente entende que a gente está falando da mesma marca, né? E aí cada variante, né, cada sabor vai ter a sua cor específica, né? Eu acho que é isso que cria, né, essa unidade bacana, né, dentro dos packs. E aí você vê eles funcionando aqui bonitinho no Uhum. sistema, né? Esse tá um work in progress ainda, né? Não consegui produzir muitas peças, mas eu produzi um pouquinho para poder falar para vocês aqui hoje. Nossa, dá vontade de encontrar essa cerveja em algum lugar, né? Tomara que vire verdade em algum momento. Olha que Não legal. sei, né? Não sei. Eu realmente fiz, né, por uma coisa de gosto, né? Então, uma coisa que eu sempre escuto, Lucas, né? Eu vou até voltar aqui na tela só para a gente falar disso rapidinho, mas pessoas que estão no começo, né, da profissão, né, que a gente não tem muito portfólio, né, fica aquele momento meio perdido. Então, acho que é um momento, na verdade, que a gente pode muito exercitar, né, as coisas, porque você acaba sempre estudando, né, tipo, o estudo não vai acabar, né, então, por exemplo, eu tinha muita vontade de fazer uma base de cerveja do meu jeito, né, então eu falei, vou fazer, né, e eu particularmente achei que ficou bem bacana. Então, né, se vocês tiverem, né, estão ali naquele momento, né, ou está numa baixa, né, às vezes quando você é muito jovem na agência, você acaba não pegando muitas criações, né, então é um momento para você talvez exercitar isso, né, e com isso você vai construindo também esse seu conhecimento, assim, e a sua percepção de como funciona. Legal? Perfeito.
eu tenho outro projetinho aqui, esse é um projetinho que a gente viu lá quando eu fiz o outro webinar aqui, o Goodly, né, Aham. mas ele deu uma evoluída super bacana depois daquilo, né, apesar de ser já ter entregue esse projeto, né, então é uma marca, né, de cosméticos, né, e a ideia é que é um creme que ele vem num tubinho, né, então ele prioriza essa coisa da aplicação, né, e é quase como se você estivesse realmente passando o próprio ingrediente na pele, né, Uhum. então ele é uma marca que fala também bastante disso que a gente comentou, né, de cadeia sustentável, né, muito preocupada com o descarte, né, o retorno após vida das embalagens, né, e é uma marca, né, tipo, que une muito dessa coisa que é científica com o retirado da natureza, né, então ela precisava muito ser uma marca mais simples, né, uma marca que ela precisava também de uma assinatura, né, de um endosso, né, e é uma marca também que ela carrega códigos, né, que são mais jovens, né, que são mais atuais, então ela se permite, né, falar assim desse jeito, né, e utilizar as cores desse jeito, né, e, tipo, Uhum. começando a marca, né, a ideia também que ia refletir na embalagem é que fosse uma marca que ela conversasse, né, com as pessoas, né, então é uma marca que você pode pegar ali a embalagem, né, e você já vai ter esse primeiro approach ali, né, você vai poder ler a frase, você vai entender e falar, putz, que legal, né, que é isso aqui, né, e também ela tem uma característica de trazer os ingredientes aqui na frente, né, então acho que por isso, né, acaba sendo um diferencial dela também, que ela é uma marca super transparente, né, então, né, você junta tecnologia, você junta naturalidade e transparência, né, e você tem Goodly. É uma marca super bacana, foi super legal de fazer, né, e a gente fez, né, esses tubinhos para ela, né, então, putz, eu acabei vacilando, não coloquei como era a embalagem anterior, ele era um potinho, assim, super comum, e aí o legal é que os tubinhos deram, né, uma outra vida, né, até para Uhum. a própria embalagem nos pontos de venda, né, e o legal é que a ideia dessa embalagem, né, foi realmente que fosse uma marca super colorida, né, que a gente estava falando muito de pluralidade, né, então as cores, né, elas são muito refletidas nessa ideia, né, de que são, né, a gente está sempre ali com um discurso, mas são várias cores, várias pessoas, né, vários jeitos diferentes de ver também as cores, né, então isso também é muito refletido até na própria comunicação, né, então, né, quando a gente também pensa em embalagem, é muito bacana a gente entender que a embalagem está inserida dentro de um universo visual de uma marca, né? Então, a gente está Uhum. falando de embalagem, a gente está falando de todos esses pontos, né, onde a embalagem vai atuar, né, tipo, onde a identidade que a gente usou na embalagem vai atuar. Então, é uma outra dica também que eu deixo para vocês, né, a gente precisa pensar, né, fora da embalagem também, né? Então, a embalagem está fazendo sentido aqui, super bacana, e como que a gente vai ir para outros pontos de contato, né, que são outros impressos que as pessoas vão ter, né, literalmente um contato, né? Então isso é muito legal porque, né, isso expande também a sua própria embalagem, né? E isso vai te ajudar a ter uma identidade mais flexível, né? E eu acabei não deixando aqui, mas se vocês forem lá no Instagram, né, procurarem pelo Goodly, né, tem umas coisas super legais, né? Eles estenderam a marca de um jeito super bacana, né? Então eu acho que vale muito a pena. Maravilha. Se Para alguém aí já finalizar, conhecia, coloca aí no chat também. E agora vocês já nossa, sabem quem que fez o legal. projeto. E para finalizar, essa é uma embalagem que eu também fiz esse ano e tem uma história super legal, né? Que eu acho que é uma embalagem, né, dessa empresa que chama Tecnonutri, né? Uhum. O único produto deles é um chá e só tem um sabor e é um chá que eles vendem junto com um programa de bem-estar, né? Então a ideia é que o chá complemente outras ações que você vai ter, né, para ter um dia mais tranquilo, né, para você, né, poder se acalmar, né, o chá ele vai fazer parte desse ritual, né, Uhum. então eles já tinham, né, um projeto de chá, né, eu já vou, vou mostrar o pack,
né, e falava muito sobre isso, né, o momento, né, o momento que você vai consumir o chá, né, o que vai vir junto daquele momento, né, então eles queriam uma embalagem que fosse mais jovem, né, que ela se comunicasse de um jeito diferente, né, então, né, isso foi muito um ponto relevante, né, ela é uma marca, é uma startup, né, a Tecnonutri, então ela é muito presente no digital, né, e a gente sabia que era uma coisa que tinha que estar presente na embalagem também, né, esse universo do digital, né, então a gente já tinha algumas cores definidas, né, então na verdade precisava dar um up, né, aqui também para quem perguntou das cores, né, essa aqui era a embalagem anterior, né, e tinha uma vontade de estar ali no digital, né, a gente tem a presença do celular, né, que é para falar dessa coisa casada, né, do momento, né, que você toma o chá, né, então tinha também aqui um pouquinho das folhas, né, que eram para trazer esse natural, e um pouquinho também de ingredientes, né, então é um chá que ele é super legal, porque ele tem vários ingredientes, né, então o foco foi a gente trabalhar mais no momento mesmo, né, quando você, né, você fecha aquele olho, aquele, sente o cheirinho do chá e vem todas aquelas sensações juntos, né? Então, aqui a gente fez um trabalho de rever essas cores, né? De rever, né? Que a gente trabalhava aqui com duas cores principais, então a gente deu uma repaginada nelas, né? E uma outra coisa legal é que essa embalagem, que antes ela fez um caminho ao contrário. Antes ela era vendida só online, né? E eles iam começar a vender em drogarias também. Uhum. Então, um outro ponto foi a gente pensar, né, como que essa embalagem vai funcionar nesses dois universos, tanto no digital quanto no físico, né? Então, ela realmente precisa funcionar de uma certa distância, ela precisa ter, né, um visual que a pessoa chegue pertinho para poder, né, se relacionar com essa embalagem, né? E o jeito mais legal que a gente chegou foi com ilustrações, né? Então, são ilustrações que falam um pouquinho desse dia a dia aí, né, de bem-estar, né, e como que o chá vai estar presente dentro dessa rotina, né, então é super legal, porque isso já dá uma outra vibe, né, a gente já quebra um pouquinho da expectativa que a gente tinha, né, principalmente de como era o projeto antes, e traz essa nova roupagem, né, que chega, ela é mais jovem, né, ela é chamativa, ela funciona tanto para o digital quanto para o físico, né, e ainda deixa uma coisa muito mais proprietária, né, então ele comparou, né, com outros concorrentes e a gente viu que ficou uma coisa muito específica da Tecnonutri. E é Demais. isso, pessoal. Maravilha, o Falei, pessoal adorou falei. aqui. Falaram que lindas as embalagens, as cores, que legal. Bom, vamos responder o pessoal de casa, César? Vamos. Então, a gente falou um pouquinho sobre acessibilidade, né? Desculpa, sobre sustentabilidade. Aí agora eu queria puxar algumas perguntas sobre acessibilidade que apareceram aqui pra gente, que são super Uhum. importantes também. Então, a Liliana perguntou lá atrás: como você vê o fato de as embalagens não serem, em sua maioria, acessíveis a pessoas com deficiência, em especial aos deficientes visuais? Você acha que é possível tornar isso mais viável? Muito bacana, Liliana. Eu adorei muito a sua pergunta, de verdade, né? Agora, né, ultimamente eu estou lá no Itaú, a gente trabalha muito próximo do time de acessibilidade, né? Ali a acessibilidade digital, mas para garantir, né, que a gente vai ter os padrões, né, de contraste que, né, vão ser lidos por todas as pessoas, né? Pelo menos pessoas com baixa visão, né, ou com algum grau de deficiência visual, né? Eu acho que a embalagem ela passou por né, assim como outras indústrias, né, ela não tinha, né, na verdade ela tinha uma coisa de ditar como que seriam as coisas, né? Isso era uma como a indústria era antes também, né? Então a gente não tinha, né, tanto uma diversidade, né, física de pessoas, né, como de ideias, de sexo, a gente tinha uma coisa que era muito ditada pela indústria, né, e o design, como sendo um produto, né, industrial, ele também seguia muito essa tendência, né, então a gente tinha, né, certo, o tipo de pessoa, né, que
fazia a embalagem era o mesmo, ele achava que era o mesmo que ia consumir, e isso é uma coisa que você acaba, tipo, desviando do foco de ser centrado, né, no consumidor, no cliente, né, então acho que um jeito da gente tornar isso mais viável, né, é ter mais contato com deficientes visuais, é ter essas pessoas inseridas, né, no mercado de trabalho também, né, porque são elas que vão poder te dizer, né, se isso é ou não viável, tipo, você não precisa achar, né, você realmente precisa ter, né, um aval de quem é um deficiente visual, né, e você sempre, né, é uma coisa que eu falei mais cedo, né, você tem que ter a ideia de que você precisa de contraste, né, então as coisas precisam funcionar, né, e eu acho que a gente consegue, né, como profissional, né, ter essa noção do que está contrastando, do que não está, né, então isso vai ser lido, né, qual que é a distância que isso precisa ter para ser compreendido, né, então eu acho que isso é super viável, mais do que viável, isso precisa se tornar um hábito, né, isso realmente precisa ser um ponto de partida para todas as criações. Maravilha. Edilson fez uma pergunta também parecida. Como escolho cores das quais os daltônicos possam se assimilar ao vê-las? Boa. Aqui, né, agora a gente falando de daltonismo, né, talvez a gente não precisa escolher cores baseado no que uma pessoa com daltonismo consegue ou não distinguir. Mas a gente tem que partir de um ponto que essas cores são contrastantes, né? Então, né, isso acho que engloba outras coisas, além de escolha de cores, como a simplicidade, né, a tipografia que você vai escolher, né, a hierarquia que a sua embalagem vai ter, né? Então, qual que são as coisas que têm mais destaque ali dentro acontecendo, né? E isso é super importante, né? A cor, né? Claro, óbvio, ela é um elemento que é mega importante, principalmente na embalagem. Mas se você conseguir garantir, né, que você tem um contraste, né, que ele está respeitando a relação ali com o fundo e está conseguindo ser compreendido, né, então mesmo que a pessoa tiver ali uma disfunção, né, de cromia, né, ela ainda vai conseguir entender a informação, né, então esse é um ponto principal, né, quando a gente fala, né, eu já falei um pouquinho mais cedo que é super importante a gente ter um visual bonito, né, que funcione, mas a gente tem que ter essa preocupação que a mensagem vai ser compreendida, né? Então, super importante, né? São o tamanho dos textos, né? A gente ter essa relação de importância, né, do que está dentro da embalagem, né? A localização dentro da embalagem também é super importante, né? Isso, né, a gente pode até falar um pouquinho mais na frente, se tiver um tempinho. Então, esses pontos eles vão sustentar, né, que as pessoas vão conseguir entender a embalagem. Então, esse é um ponto super principal. Maravilha. Queria fechar voltando para a sustentabilidade, antes da gente ir para outros temas. A Liliana compartilhou aqui algumas informações e fez uma pergunta no final. Então, ela disse assim: partindo para a sustentabilidade, que é algo muito bem utilizado hoje, também faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU para a Agenda 2030, quais seriam os caminhos viáveis no que tange a estampa das embalagens, por exemplo, uma embalagem de bagaço de cana, de farelo de milho, como manter essas embalagens sustentáveis com as impressões? Bacana, Liliana. Eu estava vendo um dia, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma marca, né, de comidas rápidas que chama Live Up, né? Uhum. E eles têm uma sacola que ela é feita, né, de embalagem de cana, de bagaço de cana. E super bacana, né? Porque a gente entende que, diferente do plástico, né, ela vai ter, né, ali né, ela vai se deteriorar de um jeito diferente, né? Não é que nem o plástico demora 100 anos, né? Mas, então, quando a gente fala muito de impressão, né, é um ponto que até eu já falei, mas eu vou repetir, porque a gente está falando muito de simplicidade, né? Então, quando a gente trabalha com uma marca dessa, né, que tem esse propósito, né, são dois pontos que são super bacanas. Um ponto é você entender qual que é esse substrato, né, você entender quais são as possibilidades do substrato, né, então, né, para uma empresa, uma indústria química que produziu lá uma embalagem que seja de farelo de milho, né, ou de bagaço de cana, né, também vai ter, né, como que vai ser a impressão dessa embalagem. Então, esse é um primeiro ponto,
né? E o segundo ponto é você ser super simples, né? Talvez, eu lembro que essa sacola da Livap, ela só trabalhava com uma cor, né? Então, né, a gente, tipo, não com necessidade, é uma sacola, já tinha uma restrição, né? Mas isso também a gente entende que reflete, né? Tipo, a gente, né, tá dando a visibilidade que o material merece, né? E tá fazendo menos utilização de tinta, né? Então, Uhum. acho que isso também é super sustentável, né? Então, acho que o principal são esses dois pontos, né? E acho que é assim que a gente consegue garantir. Tem um outro exemplo, né? Eu fiz uma época as embalagens para o Amigos do Bem. Eu não sei se vocês conhecem, mas na verdade é um conglomerado de empresas, né? Uhum. Que tem cidades, empresas lá no Nordeste, né? E as pessoas, né? Que tinham baixa renda ou quase não tinham renda, moram e trabalham lá, né? Então eles têm uma cadeia tipo, super bacana do que vai e volta realmente do dinheiro, né? Eles estão sempre são as cidades do bem, né? Então, esse era um discurso super bacana, né? E eles inclusive tinham uma embalagem que era só tipo um saco de juta, né? Não sei se vocês conhecem aquele saco trançadinho, né? Mas só Uhum. que era tipo feito de folha também, né? Então, isso é um outro ponto bacana que te dá uma tira esse limite que a gente tem do que a gente já conhece de embalagem, que todas têm que ser do mesmo jeito, né? Essa não era, né? Então, como que a gente vai pensar nisso também, né? Então, é sempre bom a gente estar em contato, né, com o que está aparecendo aí. Maravilha, César. Olha só, Liz te perguntou: se você pudesse citar qual foi o melhor projeto de embalagem que você já viu nesses anos de profissão? Aí ela complementou assim: embalagens, especialmente no Brasil? Putz, olha, é difícil. Nossa, já vi tantos projetos, né? Se eu puder. Pode ser mais de um, se você quiser. Nossa, mas eu não sei, são muito. Olha, quando você trabalha com isso, você muda a sua percepção, né? Você vai no mercado e né, você vê as coisas de outro jeito, né? Você não vê apenas produtos, você começa a ver as soluções que foram utilizadas ali, né? Tem uma gama gigantesca de projetos incríveis, assim, que são. Eu vou citar um, mas também nem sei se é o melhor, né? Deve ser um dos melhores. Mas eu gosto bastante falando de indústria, eu adoro as embalagens da Sadia. Eu não vou puxar a sardinha para o lugar que é o que eu trabalhava, né? Mas e atualmente eu gosto muito de projetos de uma agência carioca que chama Hardcore, né? Eles são os que fazem o Suco do Bem, né? Então Uhum. eu adoro também como né? Todos os packs do Suco do Bem, do Suco do Benzinho. Eles também fizeram Fazenda do Futuro, que é um projeto que eu gosto muito, né? Então eu acho que tem muito, né, do que a gente falou hoje, né, naquelas embalagens, né, tipo impressão, é, funciona no digital, funciona no físico, são muito bem feitas, né? Eu gosto, acho que eu vou destacar só esses porque eu não quero pecar, mas posso falar disso, né? É uma agência que eu adoro, assim, eu acho os trabalhos incríveis e podem conhecer, é legal. E tá aí também uma oportunidade para o pessoal pesquisar mais e descobrirem também projetos incríveis, né? Nossa, tem muitos incríveis. E pelo mundo, então, não vou nem me ater. Olha só, César, Maria Júlia perguntou: em que momento da concepção da embalagem que você insere os atributos legais dos produtos? Existe algum padrão que precisa ser seguido? Muito bom, Maria Júlia. Existem sim, eu não sei se todo mundo sabe o que são atributos legais, mas são as informações que são normas, né, que elas precisam constar na embalagem, né, e eu, né, agora só respondendo a sua pergunta, eu procuro colocar isso logo no começo, porque eu não quero que isso seja um elemento, né, que vá de algum jeito alterar o layout que eu estou fazendo, né, Uhum. mas até como padrão já existem até posições que esses elementos, né, por exemplo, existe a denominação de todas as embalagens, né, quando você pega um pack, você pode ter ali até escrito ali bolacha de chocolate, mas embaixo você vai ter lá
biscoito, wafer, chocolate, blá, 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 que é essa denominação legal. Então, isso é uma norma, né? A gente tem um tamanho mínimo, né? Normalmente na indústria a gente não trabalha com tamanho menor de 1 milímetro, né? Que é o mínimo tamanho que possa ser lido, mas se você puder trabalhar com mais, por favor, porque tem pessoas, né, como a gente já comentou, com baixa visão e 1 milímetro não dá para ler. Tem outras informações como peso, né, isso também precisa estar lá na frente. Tem um tamanho mínimo também, normalmente ele é 2 ou 3 vezes maior do que essa denominação. Tem outros, né, tem marcas, né, tipo, tem tamanho que não pode, hoje isso já não está tão mais. E se você for para o verso, então, né, o verso inteiro ele é de textos legais, né, que são esses que precisam ter padrão, né. Então tem que seguir isso de estar ali com esse mínimo de altura, né, para as letras. Se a gente está falando de indústria de alimentos, a gente tem a tabela nutricional, né, que, por exemplo, eu não sei como está hoje, mas antes ela não podia estar sobre fundos escuros, aí de preferência ela deveria estar sobre um fundo branco, porque é muito importante que as pessoas entendam, né, a tabela nutricional, a lista de ingredientes, né, porque se a pessoa tiver alguma alergia, né, então se a sua embalagem que você está fazendo tem, né, rastros de nuts ou leite, né, isso precisa estar muito bem destacado, né, normalmente você usa você usa uma fonte bold, né, que é realmente para você garantir que isso vai ter leitura, né, esses são alguns outros pontos, né, e aí tem outras coisas como código de barra, né, selos de marcador, né, que são outros, quem fez na embalagem, né, então vai ter ali quem que distribui, né, quem que industrializou a embalagem, né, então são todas informações que vão estar presentes lá. Maravilha. Posso fazer uma última para a gente fechar? Pode. O Rubens perguntou para você como avaliar se a embalagem está pronta ou se ainda falta algo, seja em questões visuais, informativas, etc. Putz, Rubens, essa aí é a pergunta de ouro, hein? Porque esse eu acho que é o diferencial, né, de quando você consegue entender que o seu projeto acabou, né, finalmente. Eu acho que é bacana que eu faço assim, né, quando a gente começa um trabalho, você tem algumas coisas que você tem que ticar ali, né, básico, que normalmente é entender ali aquela parte que eu comentei de briefing e debriefing, entender qual que é a expectativa do cliente, né, o que você precisa responder ali para o público, né, onde ela está inserida, então, né, como que eu sei que aquilo está funcionando naquele ambiente que ela vai estar acontecendo, né, e depois você vai entender, né, o que você ainda pode melhorar, né, talvez ela foi inserida num ambiente, mas se você puder dar um up nisso, né, então vale a pena um teste, né, vale você entender, e é depois que você tem isso, né, ticado, você sabe que você, né, tá ok ali, né, então você sabe que a embalagem está pronta, né, mas você vai entender se ainda pode. Às vezes você entende que ela está pronta, mas que tem outras possibilidades para ela, então você faz um outro caminho, né, então você pode, né, talvez ter ali o que o seu cliente pediu, e você pode ter uma visão extra, né, do que você sabe que pode funcionar. Então você investe nesse outro caminho e você leva as duas opções para o seu cliente, entendeu? Maravilha. César, que aula! Foi 1h20 só. Quanta coisa, Aí eu hein? falo muito, né? Eu sei. Não, você fala muito e muito bem. E a gente fica, né? Eu fico estimulado a entender mais sobre a área. Enfim, gente, quem está interessado, interessada, esse curso é incrível. Eu vou relembrar para vocês que a gente está oferecendo 60% de desconto no valor total do curso, com parcelamento em até 12 vezes e os 3 presentes especiais. Então, a gente tem um curso de inglês na EF English Live, a gente tem os outros 2 cursos Adobe, Photoshop, né, e Illustrator, com o Luiz e o Alex também, que são professores aqui da EBAC. E a condução desse curso é toda com o César e o Jó. Então, tenho certeza que é uma trajetória muito bacana para o desenvolvimento na carreira de todo mundo.
Deixo aqui os nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida, esse aqui é o nosso e-mail, telefone e o nosso canal do YouTube. Se você quiser rever o encontro de hoje, a gente citou algumas vezes já o workshop, né? O César deu um workshop aqui focado em embalagens e ele tá lá no nosso canal do YouTube, então quem ainda não assistiu, vai lá que tem muita coisa boa, foi um workshop maravilhoso, com muitos cases, muitas explicações, né? Então vale a pena, para quem está interessado na área, é uma ótima aula também. Né? Foram 3 dias de workshop e espero que a gente repita ele em breve, né, César? Com certeza, pode me chamar. Eu te agradeço mais uma vez, estou muito feliz de ter você aqui de novo com a gente e muito obrigado. A gente se vê numa Obrigado próxima. você. Obrigado também a todo mundo que participou aí, né? Um abraço. E a gente vai se falando. Com certeza. Então, muito obrigado a todos e todas que ficaram com a gente até agora. Vai lá no nosso canal do YouTube, dá uma comentada no nosso vídeo para a gente saber também o que vocês acharam do encontro de hoje. Coloquem sugestões para os próximos, o que vocês querem ainda saber sobre embalagem. Comenta lá que a gente organiza também encontros para vocês. César, boa noite, até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.